Convido você a abrir sua Bíblia no livro de 2 Samuel, capítulo 6. Segunda Samuel, capítulo 6. Nós vamos ler até o verso 10, amém? Capítulo 6, do verso, na verdade, do 1 ao 9. Diz assim a palavra do Senhor. Eu vou ler e você vai acompanhar na sua Bíblia, então você acompanha no slide aqui atrás. Diz assim: E tomou Davi a juntar todos os escolhidos de Israel, em número de 30.000. Levantou-se Davi e partiu com todo o povo que tinha consigo, de Baalá de Judá, para levarem dali para cima a arca de Deus, sobre a qual se invoca o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta entre os querubins. E puseram a arca de Deus em um carro novo e a levaram da casa de Abinadab, que está em Geba, e Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, guiavam o carro novo. E levando-a da casa de Abinadab, que está em Geba, com a arca de Deus, Aiô ia adiante da arca. E Davi e toda a casa de Israel alegravam-se perante o Senhor com toda a sorte de instrumentos de madeira, de faia, com harpas, com saltérios, com tamborins e com pandeiros e símbolos. E chegando à eira de Nacom, estendeu Uzá a mão à arca de Deus e segurou-a, porque os bois a deixaram pender. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta imprudência. E morreu ali junto à arca de Deus. E Davi se contristou, porque o Senhor abrira rotura em Uzá, e chamou aquele lugar Pérez Uzá até o dia de hoje. E temeu Davi ao Senhor naquele dia, e disse: Como virá a mim a arca do Senhor? Amém? Esse texto está no meu coração já há muito tempo, né? Na verdade, foi o tema da festividade de 1 ano dessa igreja, né? E quando eu recebi o convite para poder trazer a palavra na quarta da recarga, o Espírito Santo de Deus me direcionou a estar trazendo essa palavra. Aqui nós vamos falar sobre posicionamento. Culto da recarga, nós entendemos que a recarga ela serve para nos reabastecer, nos fortalecer, nos realimentar, para que a partir dessa recarga nós consigamos ter utilidade, certo? Um celular descarregado não tem utilidade para nada. Um aparelho que ele não está conectado a uma tomada, ele também não vai ter utilidade para nada. Então a recarga, ela traz para nós o entendimento de que aquilo que eu vou receber é para poder entregar algo em troca. Para que eu possa ser útil naquilo que é o meu papel. Se você é um celular, você vai ser útil no seu papel. Se você é uma bateria de alguma coisa, é alguma coisa que precisa ser ligada na tomada, como uma bomba, você vai ser útil naquela utilidade, naquela função. Você está sendo recarregada para ser útil naquela função. E quando o Senhor estava ministrando no meu coração, na verdade, Ele tem ministrado muito comigo no decorrer do ano, sobre posicionamento. Todos nós aqui sabemos a vontade de Deus, todos nós aqui entendemos que Deus quer fazer algo através de nós. E muitos de nós até comunicamos aos outros a vontade de Deus sobre as nossas vidas, falamos o que Deus vai fazer, e muitas das vezes o Senhor fica esperando um posicionamento para que Ele possa fazer algo através de nós. E quando eu venho para esse texto aqui, eu vejo o rei Davi assumindo o seu trono, e ele desejando fazer algo que o reinado anterior, o reinado de Saul, não fez em mais de 40 anos. Entenda que Davi, ele assume o seu reinado, um reinado recente, e ele vai desejar trazer a arca para Jerusalém. E nesse desejo, quando ele se organiza, ele prepara tudo, ele vai se deparar com uma situação dessa, onde a pessoa que estava ali, com a incumbência de levar a arca, ele morre por tocar na arca do Senhor. E nós vamos entender primeiro o conceito do que representa a arca. A arca, ela representava
a presença de Deus no Antigo Testamento. Ela foi ordenada por Deus para ser construída lá no período do deserto, Moisés conduzindo o povo até a terra prometida. E a gente vê Moisés obedecendo a voz de Deus, entendendo a direção que Deus dava, mas a gente percebe um povo ali que não entendia o conceito do que era Deus. Eles haviam sido retirados do Egito. Lá no Egito eles tinham deuses que muitos deles adoravam. Lá no Egito ele via um povo adorando a imagens, ao Deus Sol, ao Deus Lua. E por muitos anos, a Bíblia diz que por mais de 400 anos eles estavam ali no Egito, aprisionados. E agora Moisés vai libertar o povo do Egito, com uma promessa de que os levaria até a terra prometida. E todos aqui conhecem a história que o caminho até a terra prometida seria um caminho curto, mas por causa da desobediência do povo, o povo agora vai caminhar por 40 anos no deserto. E nesse período de peregrinação, Deus ele precisava manifestar a sua presença através de algo que fosse visível, através de algo que fosse perceptível. Porque quando nós olhamos para Deus, nós percebemos a dificuldade que o povo tem de entender que algo que é invisível, algo que nós não percebemos, que nós não tocamos, como que essa pessoa, esse Deus, a qual eu não consigo ver, e muitas das vezes, em algumas circunstâncias, eu não consigo ouvir, como que esse Deus poderia fazer algo por mim? E agora Moisés, através da ordem de Deus, ele vai criar a Arca da Aliança ali no tabernáculo. E todos aqui sabem que a Arca da Aliança era um artefato construído de madeira, coberto por ouro, e ele tinha ali as suas medidas. Nós não vamos falar sobre isso. E dentro da Arca da Aliança carregavam-se 3 objetos. E era carregado ali dentro da Arca da Aliança as tábuas da lei, o maná e a vara de Arão que florescera. E todas as vezes que o povo iria sair de um determinado lugar para caminhar em direção ao outro, a primeira coisa que se fazia era desmontar o tabernáculo. Os sacerdotes da tribo de Levi pegavam a Arca da Aliança, colocavam sobre os seus ombros e iam à frente. A gente vê isso em vários episódios da Bíblia, em vários momentos. E ali o povo ia direcionado. Todas as vezes que a nuvem se movia, o povo desmontava a tenda, pegava a Arca da Aliança e a arca ia caminhando. E onde a nuvem parava, eles se assentavam, montavam a tenda e ali eles ficavam até que Deus ordenasse que eles saíssem. E foi assim todo o período dos 40 anos no deserto. Moisés morre, Josué vai suceder, vai tomar o lugar de Moisés e agora ele vai conduzir o povo até a terra prometida. Vai passar o Jordão, na passagem do Jordão, mais uma vez a arca vai à frente. Quando a arca entra no Rio Jordão, ela está ali naquele momento à frente do povo, representando a direção divina. Olha, é esse caminho aqui, nós vamos seguir a ordem de Deus e a Arca da Aliança vai à frente. Enquanto o povo está atravessando o Jordão, a arca ela não se movimenta, ela permanece no mesmo lugar. E essa arca parada no meio do Rio Jordão vai representar a sustentação de Deus nessa caminhada do povo. A arca não se movimenta, mostrando para o povo, olha, enquanto eu estiver aqui, enquanto a arca estiver aqui, vocês irão conseguir atravessar o Jordão, vocês irão conseguir caminhar até a terra prometida. E a gente vê que a arca, ela permanece no seu lugar, o povo atravessa o Rio Jordão, e agora, por último, a arca vai sair, sendo a última coisa a sair do Rio Jordão, mostrando a confirmação da vitória. Então a gente vê essa simbologia da arca representando a presença de Deus sempre no meio do povo. Primeiro mostrando a direção, depois confirmando que Deus está na frente, que Deus está no caminho, depois mostrando ao povo que ele iria ser vitorioso, e assim a gente vê a história. Num determinado momento, a arca ela é colocada numa cidade chamada Siló, e ali ela vai ficar aos cuidados do profeta Eli, do sacerdote Eli, que era o responsável para poder cuidar da arca naquele período. A Bíblia nos diz que a arca estava no tabernáculo, e em um determinado momento da vida do sacerdote Eli, o povo vai entrar em batalha, mais uma vez contra os filisteus.
Só que a Bíblia nos conta que Eli, o sacerdote, ele era um homem que ele não se posicionava em relação à responsabilidade que Deus havia dado a ele. Que posicionamento foi esse que faltou com Eli? Ele tinha 2 filhos, Ofni e Finéias, que também eram sacerdotes, mas eram homens profanos, homens que não obedeciam a Deus, homens que não honravam a Deus, não honravam o sacerdócio que havia em si. Então eles faziam tudo o que eles queriam, eles prostituíam, eles profanavam o templo, e Eli, seu pai, não os corrigia. E agora esses sacerdotes, eles vão para a batalha no meio dos filisteus, e eles decidem pegar a Arca da Aliança, porque o entendimento do povo é que se a arca fosse à frente, o que a arca iria garantir? Vitória. E enquanto a arca permanecesse no meio do povo, o povo seria vitorioso, como muitas outras vezes aconteceu. A arca iria sustentar o povo, iria garantir a vitória, e Deus estaria ali no meio do povo, conduzindo o povo, fazendo o povo ser vitorioso. Mas algo acontece. Ofni e Finéias, por serem profanos, por serem homens que não temiam a Deus, agora eles vão levar a arca, acreditando que eles seriam vitoriosos, mas a Bíblia nos diz que os filisteus, eles vencem a guerra, eles matam a todos que estavam ali, inclusive Ofni e Finéias, que eram os sacerdotes sucessores, e agora eles vão levar a arca. Os inimigos de Israel vão levar a arca para si. E a Bíblia nos conta que agora vai passar por vários períodos, onde a arca vai para Asdod, vai para Ecrom, na mão dos filisteus, e ali naquele período o Senhor vai trazer pragas, o Senhor vai fazer com que maldições aconteçam no meio dos filisteus, e eles cansados de sofrerem a praga, de sofrerem a maldição, porque a presença de Deus trazia esse peso sobre os filisteus, sobre os inimigos de Deus, e agora os filisteus, eles vão se livrar da arca, e eles vão dar um jeito. E o que eles vão fazer? Agora eles vão pegar a arca da aliança, que representa a presença de Deus, e vão colocar em cima do carro de boi, porque eles não tinham entre eles pessoas que tinham uma autorização de carregar a arca. Então, se eles não tinham dentre eles sacerdotes, então agora eles vão fazer esse carro de boi, vão colocar a arca em cima. A Bíblia nos diz que eles fazem alguns objetos de ouro para poder ofertar, e liberam a arca. A arca, ela vai ser devolvida para Israel, ela chega no meio de Bet-Semes, ali na casa de um certo Josué. Os bet-semitas recebem a arca, eles pegam aqueles sacrifícios, oferecem ao Senhor, pegam aqueles ouros, colocam para Deus, oferecem a Deus, e eles vão cometer um erro, porque eles vão agora desejar olhar dentro da arca. E quando eles o fazem, a Bíblia nos diz que agora aquele povo, ele vai morrer. E vai morrer um grande povo daquela tribo ali de Israel, do povo de Jerusalém. E mais uma vez o Senhor nos fala, nos mostra sobre posicionamento, quando você está fazendo aquilo que não foi Deus que mandou você fazer. Nós ainda não entramos, estamos na introdução, entenda o que Deus vai falar ao teu coração. Todas as vezes que nós soubermos da vontade de Deus, entendermos o direcionamento de Deus, mas nós não nos posicionarmos diante daquilo que Deus nos falou e nos comunicou, algo vai acontecer na sua vida fora do seu controle, daquilo que você não entendeu, daquilo que você não acharia que fosse acontecer. Quando a gente vê o povo de Israel recebendo a arca, o que a gente vai entender? Bom, a arca voltou. A arca saiu da mão dos inimigos e agora vai ser recebida no meio do povo de Israel. Eles vão se alegrar, eles vão glorificar a Deus, mas acontece justamente o oposto. Por quê? Porque eles vão fazer aquilo que Deus não autorizou fazer, que era abrir a arca da aliança. E a história assim continua. Depois disso, aquele povo, por sofrer, por ter aberto a arca, eles vão agora, mais uma vez, mandar a arca para um outro lugar. Novamente, a arca vai ser colocada no meio em cima do carro. E agora a arca vai parar em Kiriat Jearim, na casa de Abinadab. Ele foi consagrado, seus filhos foram separados para guardar a arca, e onde permaneceu ali por todo o reinado de Saul. Perceba que Saul, ele não tem o desejo, ele não se interessa em trazer a arca para Jerusalém, para estar perto do seu reinado. E agora o reinado de Saul, ele vai ser destituído.
Deus agora vai tirar o trono de Saul e vai entregar a Davi. E quando Davi assume o reinado, a primeira coisa que Davi vai desejar em seu coração é trazer a arca para si. E aqui o Senhor estava ministrando ao meu coração sobre o reinado de Saul e o reinado de Davi, e eu gostaria de pontuar isso para você, que o reinado de Saul, ele estava representando o período da lei. Saul se tornou rei, mas Saul não tinha autorização para consagrar ao Senhor, para sacrificar. Saul precisava de um intermediário, que era Samuel, para poder falar com Deus e ouvir a voz de Deus. Então perceba que Saul, ele agora passou o seu período, ele está sendo destituído, Davi está assumindo o trono. E quando Davi assume o trono, ele não assume apenas o reinado, mas agora ele vai assumir também o ofício de sacerdote, pela ordem de Melquisedeque. Agora ele vai representar o trono de Davi, a descendência de Jesus, o sumo sacerdote. E agora no período da graça, a gente pensa assim, a graça chegou, está tudo mais fácil, está tudo mais tranquilo. Ficou melhor, porque agora Davi, ele não precisa mais de Samuel para interceder, para sacrificar. A Bíblia nos diz que Davi agora ele pode sacrificar, ele vai abençoar o povo em nome do Senhor. Davi usa o éfode, Davi come do alimento reservado aos sacerdotes. Ele sacrifica e nada acontece, para poder confirmar que o seu reinado não é apenas um reino, não é apenas um governo, mas também é um sacerdócio sobre a nação. E com esse desejo, com esse sacerdócio sobre si, Davi ele vai agora se organizar para poder trazer a arca. E aqui a gente já começa a perceber que na graça nós estamos tendo acesso à presença de Deus. Agora com a graça eu não preciso mais de ninguém para interceder por mim. Samuel agora não precisa mais sacrificar por mim, Samuel agora não precisa mais consultar a Deus por mim, porque agora eu tenho acesso a Deus. E agora Davi, ele vai se organizar, ele vai pegar o povo, vai separar o povo, vai organizar tudinho, pega os sacerdotes, a arca da aliança, coloca no carro do boi e vai em direção a Jerusalém. E nós chegamos no texto que foi lido. A Bíblia nos conta que no percurso, o carro de boi, ele passa por algum lugar, alguma depressão, a Bíblia não deixa claro, e agora o carro de boi, ele vai tombar. E ao tombar o carro, a Bíblia nos diz que Uzá, o sacerdote, ele vai com uma intenção boa, com um desejo bom de proteger a arca, e ele toca na arca da aliança. E ele morre, ele é fulminado ao tocar na arca. Agora Davi, ele se depara com uma situação onde a intenção dele é boa, o desejo dele é legítimo, ele pegou as pessoas certas para conduzir a arca, mas de repente, em algum momento daquela intenção, daquele desejo, daquela vontade de trazer a presença de Deus para perto, ele se depara com a morte de Uzá. E isso mexeu muito comigo. Porque muitas das vezes nós fazemos as coisas para Deus com uma boa intenção, com um desejo legítimo, estamos trazendo Deus para perto com as nossas ações, mas de repente alguma coisa dá errado. As coisas começam a desandar ao nosso redor e nós ficamos olhando e tentando entender, mas Deus, é a tua vontade que eu estou fazendo, mas Deus, é a tua presença que eu estou trazendo para perto. Por quê esse cenário? Por que que isso está acontecendo? E a Bíblia nos diz que Davi, ele vai sentir medo de Deus. E essa palavra mexeu muito comigo. Como que pode? Alguém que conhece Deus, alguém que tem Deus no nível de intimidade como o rei Davi tinha, agora vai sentir medo de Deus. E o Espírito Santo de Deus comunicando ao meu coração, ele me revelando, e ele falou comigo que só ter a intenção, só ter o desejo, só estar próximo não adianta. Muitas das vezes nós queremos fazer, muitas das vezes a nossa intenção é boa, mas nós estamos errados. E onde estava o erro de Davi? E onde estava o erro de Uzá? Perceba que a arca da aliança, pela ordem de Deus, ela deveria ter sido carregada pelos ombros.
A composição da Arca da Aliança é que ela tem 4 argolas na lateral. E nessas argolas eram enfiadas 2 madeiras de acácia compridas, e ali os sacerdotes colocavam ela nos ombros, nas 4 pontas, e os sacerdotes carregavam. Mas a arca estava sobre o carro de boi. E quem foi que ordenou os sacerdotes a levar a arca no carro? Perceba que não foi ordem de Deus. No livro de Números, quando Deus vai dar a ordem ao sacerdote para carregar a Arca da Aliança, carregar a presença, ele deixa claro: carregue pelas varas, coloque nos ombros e leve a minha presença. Por quê? Porque você precisa sentir o peso da presença. E muitas das vezes nós estamos querendo receber, queremos ver o milagre, queremos ver a mão de Deus sobre a nossa vida, mas na verdade nós não estamos obedecendo a ordem de Deus. Estamos sendo atraídos pelas ideias dos nossos inimigos. Quem foi que fez a ideia de colocar a arca dentro do carro de boi? Filisteus. Posicionamento é quando Deus comunica comigo a vontade dele. É quando Deus dá a minha a direção dele. Mas eu estou mais propensa a ouvir a opinião dos outros, a fazer aquilo que os outros estão me mandando fazer. E eu deixo a vontade de Deus. Porque fazer a vontade de Deus, em alguns momentos eu até vou conseguir, mas deixar de fazer a minha, aquilo que me agrada, aquilo que eu tenho desejo de fazer, porque eu vou agradar o meu amigo, eu vou agradar o meu pastor, eu vou agradar os meus colegas, é aquilo que eu quero fazer. Então eu vou abrir mão da vontade de Deus, da direção que Deus me deu, para poder seguir a instrução do meu inimigo, do meu amigo, do meu coleguinha, do meu marido, do meu filho. Pastora, você está me dizendo para eu não obedecer? Para eu não respeitar a opinião dos outros? Não. A direção de Deus para você nessa noite é: ouça a voz de Deus. E uma das coisas que mais nos fazem ser derrotados e muitas das vezes perder a nossa vida é quando nós quebramos princípios bíblicos. É quando nós deixamos de fazer aquilo que Deus nos direcionou para fazer aquilo que os outros nos deram ideia para fazer. Quando princípios bíblicos são fechados, o céu se fecha. Porque Deus, ele não vai deixar de fazer a sua vontade. Deus, ele não vai deixar de fazer com que o seu nome seja engrandecido. Deus, ele não vai abrir mão daquilo que ele mesmo decretou para poder agradar você. A ordem de Deus é que você vai ter que abrir mão daquilo que ele te comunicou. A ordem de Deus é que você vai precisar seguir a direção daquilo que ele te falou, porque Deus, ele não vai quebrar princípios para cumprir promessas. E muitas das vezes nós estamos querendo ver o céu aberto, nós estamos querendo ver milagres acontecer, nós estamos querendo ver Deus fazer milagres na nossa vida, estamos quebrando princípios daquilo que Deus está nos comunicando. E entenda isso que Deus está falando ao seu coração: Deus não quebra princípios para cumprir promessas. Aquilo que ele comunicou ao teu coração é exatamente o que ele está te ordenando fazer. E muitas das vezes é difícil nós nos posicionarmos para fazer a vontade de Deus quando essa vontade nos fere. Quando essa vontade vai requerer de nós um sacrifício, porque não é mais fácil carregar a arca numa carroça? Porque eu fico livre. Eu posso caminhar à vontade ao lado, eu posso, sentar, eu posso beber uma água, eu posso descansar do sol, eu não tenho peso. Eu não preciso me comprometer com o peso da presença de Deus, se eu posso deixar ela em cima de um carro. E uma coisa que o Espírito Santo de Deus tem comunicado muito ao meu coração. Eu tenho orado a Deus, eu tenho falado: Deus,
Eu sei que é ousadia. Mas o Senhor pode me conceder 10.000 almas por culto? Todas as vezes que eu faço essa oração, o mundo desaba. A minha alma grita: para. É muita responsabilidade. Eu respiro. Falei: Deus, eu não sei se é algo de mim, mas se for do Senhor essa oração, eu vou orar de novo. Eu vou sacrificar de novo. A presença de Deus exige de nós um peso, uma responsabilidade que muitos de nós não queremos carregar. Sabe aqueles momentos que o Senhor te convida à oração e você está muito ocupado? Sabe aqueles momentos que o Senhor te convida a palestrar com Ele, a orar, a buscar a palavra dEle para Ele fazer um novo na sua vida e você está muito ocupado? A carroça está ali. É melhor colocar a presença ali na carroça e deixar o carro do boi levar? Porque carregar a presença de Deus sobre as costas vai trazer ferida, vai trazer cansaço, peso da presença de Deus. Ele sufoca em muitos momentos. E nós estamos muito ocupados com o nosso trabalho, com as nossas contas, com aquilo que nós precisamos fazer para a nossa vida. E o Senhor está ali gritando: ei, filho, vem, vem, vem. Seja atraído pela minha presença, seja atraído por mim. E nós estamos muito ocupados com as nossas vontades. Quando a gente olha para dentro da arca, a gente percebe 3 itens lá. Primeiro, a tábua da lei. Do que fala a tábua da lei? Confiança, a palavra e a aliança com Deus. São os princípios. Olha, perceba que Deus colocou tudo certinho, no lugar certinho. A arca tem o seu peso, é para você carregar no seu ombro, vai. Davi, depois na sequência, ele vai entender o erro dele e ele vai corrigir as suas ações. Agora, quando ele volta para poder carregar novamente a arca, depois da arca passar 3 meses, ali na casa de, na casa de Obed-Edom, ele vai pegar a arca novamente, vai levar para Jerusalém, agora ele vai fazer do jeito certo. A Bíblia nos diz que agora os sacerdotes, eles vão pegar a arca, e todas as vezes que eles caminhavam, eles davam 6 passos, eles paravam e sacrificavam. Perceba que agora a presença de Deus, ela vai ser carregada no ombro dos sacerdotes. Caminhou, deu 6 passos, para e sacrifica. Mais 6 passos, para e sacrifica. E dentro da Arca da Aliança nós vemos a tábua da lei, que são os princípios fundamentais da moral e da ética cristã. Por que o teu caráter continua sendo o mesmo? Por que Deus está comunicando a você? Mude suas ações e você não muda. A tábua da lei, ela fala de um guia que molda a nossa vida espiritual com valores universais, valores espirituais, compaixão, respeito ao próximo, reconhecimento da soberania de Deus sobre as nossas vidas e obediência às suas diretrizes. E muitas das vezes nós não queremos carregar esse peso. É difícil mudar caráter, né? Não é difícil mudar caráter? Vou ter que tirar aquilo que me dá conforto. Vou ter que tratar o meu orgulho, o meu ego inflamado. Aquilo que me faz sentir bem, sabe? Quando alguém me dá um tapa na cara. Não é bom revidar? É muito bom. Tu ter uma palavra ali já na ponta da língua e tu meter a bronca e a pessoa sair dali envergonhada. É muito bom isso. Só que o Senhor está dizendo para você: ei, muda teu caráter. Tem lugares que eu preciso te colocar e eu não vou colocar se você não observar a minha lei. Não vou abrir mão dos meus princípios para cumprir a minha promessa na sua vida. Quem vai ter que abrir mão é você.
Dentro da arca também tinha o maná. O maná fala da dependência de Deus, o símbolo da provisão divina, o sustento diário. O convite do povo para buscar a presença de Deus, coletar o maná, é diário. Quando Deus dava o maná para o povo no deserto, Ele comunicou ao povo: olha, todos os dias pela manhã, vocês vão sair, vão colher o maná para aquele dia, não guardem para o dia seguinte. Porque se guardar vai apodrecer, vai estragar. A presença de Deus tem que ser buscada diariamente. Já passou um dia sem conversar com seu marido dentro de casa? Até a gente já fica, né? Mas como é que fica o relacionamento? Fica difícil, não fica? Dependendo da quantidade de dias que você ficar sem falar, ou esse desejo de matar ele vai aumentar, ou vai ter alguma coisa ali que você vai ter que parar para poder consertar, para restaurar, porque vai mexer na estrutura do teu casamento. Não tem relacionamento diário, não tem comunicação diária, você não tem como desenvolver intimidade. O maná é um convite de Deus, presença é diariamente, você precisa buscar todos os dias. E o terceiro item dentro da arca, a vara de Arão. Esse aqui pega com a gente, mexe. A autoridade espiritual e o chamado divino. Representa a liderança, a intercessão perante o povo de Deus e a capacidade de florir e gerar frutos em ambiente árido. É onde a gente mais para. Na escassez, na fome, no cansaço. Eu não quero mais isso não, vou entregar o departamento, tô nervosa. Na hora da crise, na hora da dor, na hora em que a gente vai buscar em Deus uma resposta e parece que Deus não está lá, você consegue florescer? Você consegue liderar na ausência da direção de Deus para a sua vida? A capacidade de enfrentar adversidades e conseguir florescer em meio ao caos, à rejeição, à escassez de recursos, à aridez no deserto. Deus está chamando um povo para poder liderar nações. Deus está nos chamando um povo capaz de se levantar e se posicionar e florescer em meio ao deserto. No meio da rejeição, no meio da dor, o Senhor está te convidando, Ele está te confrontando. Olha, filho, eu preciso de você, porque eu preciso conduzir um povo à terra prometida. E eu estou contando com você para isso. Mas aí vem a rejeição, vem aquela palavra de afronta, vem a crise financeira, vem a crise no casamento. E qual é a primeira coisa que nós fazemos? Desistir. Eu vou entregar, eu vou sair, eu vou ficar sentadinho. Porque a presença de Deus, ela tem um peso sobre as nossas vidas. E nós precisamos entender que precisamos nos posicionar diante daquilo que Deus falou. O que Deus falou com o pastor Daniel não é a mesma coisa que Ele falou com a Renata. O que Deus falou com o pastor Ricardo não é a mesma coisa que Ele falou comigo. Cada um tem um direcionamento de Deus para a sua vida. Mas o nosso problema é que nós estamos pegando a presença de Deus. Estamos deixando de fazer a vontade de Deus para fazer a vontade, a nossa vontade, e fazer aquilo que os filisteus nos ordenaram ou nos direcionaram a fazer. E nessa noite eu quero convidar você a ficar de pé. Eu não sei qual foi a direção de Deus para a sua vida. Eu sei qual é a direção de Deus para a minha. Eu sei qual é o peso que Deus tem exigido de mim. Eu sei o que Deus tem comunicado ao meu coração. Tem coisas que eu não estou conseguindo fazer. Não está dando. O cansaço. Mas Deus está te convidando nessa noite, está comunicando ao teu coração. Ei, filho, o que eu tenho para você é algo tão grande. O que eu tenho para você é um governo de excelência. O que eu tenho para você é um ministério de capacitação, de florescimento. O que eu tenho para você é uma direção do meu espírito
para que você possa viver algo grande, mas você precisa se posicionar naquilo que eu estou comunicando ao teu coração. E nesse momento nós vamos orar a Deus. Eu não sei o que está no teu coração. Se você sente que está tendo dificuldade, está sendo difícil para você caminhar, está sendo difícil para você orar, está sendo difícil para você ler a Bíblia, está sendo difícil para você florescer no meio do deserto, no meio da rejeição. Hoje o Espírito Santo de Deus está te convidando. Você vem aqui na frente, nós vamos estar orando. Eu sou a primeira pessoa a estar aqui na frente. Porque eu sei que tem áreas da minha vida em que eu preciso me posicionar. Eu sei que tem coisas que eu preciso fazer, que o Espírito Santo de Deus está comunicando ao meu coração. Mas muitas das vezes esse posicionamento, ele cobra de mim um peso tão grande, que é mais fácil eu não fazer do que carregar esse peso. E nessa noite o Espírito Santo de Deus está te convidando. Você precisa de um alívio. Você precisa de um escape. Você precisa de um momento em que eu vou falar o teu coração, em que eu vou te fortalecer. O convite de Deus para você nessa noite, vem aqui na frente. O Espírito Santo de Deus está trabalhando na sua vida. Ele está comunicando ao teu coração a sua vontade. Ele está comunicando a você aquilo que você precisa fazer. E você precisa entender que há um preço a ser pago. Você precisa entender que precisa fazer uma renúncia. Precisa abrir mão de algo na sua vida para poder fazer o fluir de Deus acontecer. E tudo é para ti. Aleluia. Se em algum momento da sua vida o Senhor tem te convidado a um lugar de oração,